Aquecedor solar de materiais recicláveis. Objetivos: diante da importância em reduzir o consumo da energia elétrica nos dias atuais, esse trabalho apresenta o tema sobre aquecimento solar para água de banho, enfatizando um sistema alternativo que não necessita de grandes investimentos financeiros e que tem como objetivo reduzir o consumo da energia elétrica buscando a economia financeira doméstica. Levando em consideração que o maior vilão das residências é o chuveiro elétrico, justificamos a importância da utilização de um sistema de aquecimento que utiliza a energia solar, alcançando assim o mesmo objetivo, que é aquecer a água para banho. A história do aquecedor solar. O uso do vidro como matéria-prima comum no século XIII levou algumas pessoas da época a pensar em captar energia do sol através dele. Tudo começou, pelo menos segundo os registros mais antigos, com as experiências do cientista suíço Horace de Saussure, em 1767. Ele descobriu que a água poderia ser aquecida através de uma caixa revestida com isolamento térmico, observando que em um ambiente fechado com vidros se tornava mais quente quando os raios do sol passavam por ele. O cientista construiu uma estufa especial com caixa de vidro de tamanhos diferentes que pudessem ser colocada dentro da outra. Samuel Langley viajou para a Califórnia em 1881 a fim de estudar os efeitos da energia solar. Lá ele fez experimentos com a mesma caixa usada por Saussure e os relatou na revista Nature. Ele descobriu que a temperatura da água subiu acima do ponto de ebulição e concluiu que se podia ferver água mesmo em lugares muito frios. Tempos depois, em 1896, também nos Estados Unidos, Clarence Kemp patenteou um aquecedor comercial que era feito de tanques de cobre que ficavam dentro de uma caixa de madeira com isolamento térmico de vidro na cobertura, chamado de Climax System. O aquecedor tinha um problema: perdia calor durante a noite. Em 1909, outro norte-americano, William Bailey, patenteou um modelo baseado na ideia de Kemp, mas que conseguia manter o calor à noite. O mesmo modelo é hoje usado em todo o mundo como uma evolução, proporcionando valores mais em conta, produtos mais leves e duráveis, além de bem mais eficientes. Aquecedor solar no Brasil. Os primeiros aquecedores surgiram no Brasil nos anos de 1970, fruto da crise do petróleo. Até então, haviam poucos brasileiros especializados no produto. Nos anos de 1980, surgiram os testes de qualificação de equipamentos e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, relacionados ao setor, o que deu início à profissionalização da área. Já na década de 1990, o mercado se tornou mais exigente. Consequentemente, a qualidade dos aquecedores solares foi aumentando e o preço diminuindo, e o que facilitou a sua popularização. Impacto ambiental. O sol é uma fonte infinita de energia, ou seja, é uma forma de se obter eletricidade sem esgotar as fontes naturais. Além disso, a geração de energia solar não provoca poluição e não provoca nenhum dano ao meio ambiente, tornando o sol uma fonte de energia pura, renovável e sustentável. Para completar, essa é uma fonte de energia gratuita, que apenas possui gastos de instalação. Dessa forma, é possível concluir que dentro de algum tempo a humanidade vai precisar recorrer a outra fonte de energia. Mas não é preciso esperar que os modelos atuais se esgotem, afinal, eles já se mostraram caros e prejudiciais ao meio ambiente. Diante disso, há décadas a busca por energias limpas e renováveis vem ganhando espaço, e dentro da opção de energia renovável, e um desses destaques vai para o aquecedor solar de materiais recicláveis. Materiais usados na confecção do aquecedor. Usaremos para a confecção 60 garrafas PET transparente de 2 litros, 50 caixas de leite longa-vida vazios de 1 litro, 11 metros de canos de PVC de 20 mm, 20 conexões em T e em PVC de 20 mm, um cano de PVC de 100 mm com 70 cm de comprimento para moldes do corte de garrafas PET, uma fita de autofusão ou borracha de câmara de ar, um estilete, 1 litro de tinta fosca preta, uma luva, um martelo de borracha, uma lixa d'água número 100,
uma cola para tubos de PVC, um arco de serra, 5 pregos, uma tábua de madeira com no mínimo 120 mm de comprimento, uma ripa pequena com aproximadamente 15 cm de comprimento, uma fita crepe com largura de 19 mm, 2 tampões de PVC de 20 mm, 4 conexões em L luvas de PVC de 20 mm. Montagem do coletor e montagem do reservatório térmico. Os materiais recicláveis devem ser utilizados pós-consumo, mas para evitar a proliferação de micro-organismos. Lave as embalagens e deixe secar antes de começar o trabalho. As quantidades especificadas abaixo servem para a fabricação de um aquecedor que supere as necessidades de 4 pessoas. A ideia do aquecedor solar com descartáveis é simples. Uma tubulação ligada ao reservatório da residência mantém a água circulando por módulos de aquecimento. Esses painéis são construídos com embalagem longa-vida, pintadas de preto que retêm o calor do sol. Garrafas PET têm a função de proteger o conjunto de influências externas, como ventos e chuvas. E os canos, também pintados de preto, passam por dentro das garrafas e transferem o calor das embalagens para a água, aprendendo a dimensionar um aquecedor solar. Para montar o aquecedor solar, usaremos cerca de 90% de materiais recicláveis de baixo custo e fácil acesso. O aquecedor de água é um sistema composto por coletores solares, instalados sobre o telhado e ligados a uma caixa de água revestida com isolante térmico, que armazenará a água que será aquecida nos coletores. Depois essa água quente será usada para o banho. Colocaremos no box do banheiro um misturador de água quente e fria. Resultados esperados. O trabalho é elaborado para garantir uma redução de consumo de energia por pessoas de baixa renda, além de promover uma sustentabilidade onde se usa a energia renovável e materiais recicláveis de baixo custo. O projeto visa também reduzir a dependência de energia gerada de usinas hidrelétricas e termoelétricas. Assim podemos contribuir para não haver mais construções, preservando assim a fauna e a flora. Esse projeto visa atender todas as pessoas para uma redução de gastos de energia e ainda mais as que têm poucos recursos disponíveis para a implantação de uma alternativa mais cara. Os materiais são de fácil acesso e encontrado em qualquer lugar que venda materiais de construção e é de custo muito baixo. Além de usar materiais em suas composições recicláveis, como caixa de leite longa-vida. O projeto é adaptável a qualquer residência, pois é calculado por número de pessoas que habitam o interior da residência e que usufrui dos recursos do imóvel, além de ser adaptável se houver a necessidade de modificar o projeto de uma residência que há consumo maior e de quantidade de pessoas a mais. Esse sistema também ajuda na redução de emissão de gases de efeito estufa, gera menos impacto ambiental e menos degradação dos recursos naturais. Concluindo, pensando em sustentabilidade, ou seja, na capacidade do ser humano em interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras, resolvemos escolher um tema com o objetivo de proporcionar benfeitorias ao meio ambiente e à sociedade. A escolha foi de fazer um aquecedor solar de água, que é a melhor maneira de se economizar energia elétrica e sempre ter água quente no chuveiro ou na torneira, diminuindo assim os gastos. Tendo em si os 3 tópicos, clima, meio ambiente e sociedade, visamos abordar em nosso projeto a utilização da energia solar para substituir a energia elétrica. Analisamos a seguinte questão: o consumo de energia elétrica devido ao chuveiro elétrico, que se estima a 30% do consumo total da energia de uma residência. Pensamos em que o aquecedor solar como principal meio de reduzir essa taxa percentual e analisando o custo de um aquecedor solar convencional, onde o preço de mercado não é viável para a grande maioria. Devido a esses aspectos financeiros, tivemos a ideia de utilizar materiais de baixo custo e materiais recicláveis, acessíveis para a sociedade e para fabricar o próprio aquecedor solar.